Graças a Deus. Sol desta amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ao Senhor por este privilégio, esta oportunidade de compartilhar com a igreja a gloriosa e santa palavra do Senhor. Nos preparamos nesse dia certo de que Deus tinha algo poderoso a ministrar ao nosso coração. Saciar a sede da nossa alma, impregnarmos da sua graça, manifestando a sua glória. Na epístola, a segunda epístola de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 12, versículos de número 9 ao versículo de número 10. Segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 9. E se você tem facilidade de manusear a palavra do Senhor, e não foi incômodo também, iremos ler apenas 3 versículos da primeira epístola de Paulo também à igreja dos Tessalonicenses, lá em Tessalonicenses, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 17. Graças a Deus. E diz assim a palavra a partir de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 6, diz assim: ainda que me gloriasse, não seria nécio, em algumas traduções, insensato, porque estaria dizendo a verdade, mas abstendo-me, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor, para que o afastasse de mim. Mas ele lhe disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. A última leitura, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 17, diz assim: orai sem cessar, verso 18, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito. Louvado seja Deus. O que representa a graça? O que é a graça? O que é viver na graça ou debaixo da graça? O que nós, como igreja, estamos fazendo com a graça? O que a graça representa para nós? Qual é a mudança? Qual é a essência na nossa vida? Pela graça. Se sois pela graça que somos salvos, o que a graça está fazendo, realizando na vida da igreja, para que nós tenhamos a convicção de que estamos caminhando para a salvação. E nós deparamos com um texto em que Paulo, esse grande apóstolo, esse grande homem de Deus, dotado do fruto do Espírito na sua totalidade, dotado dos dons do Espírito ministeriais e de chamado, de Romanos 12 também, de 1 Coríntios 12, percebemos que Paulo é um homem maduro na essência da palavra. Percebemos que Paulo é um homem convicto do seu chamado. Quando nós lemos
em Atos capítulo 19, verso de número 12, os lenços e os aventais de Paulo são levados para que enfermos fossem curados, demônios fossem expelidos das vidas possessas, pessoas a caminho do seu velório ressuscitadas. Percebemos que Paulo há uma autoridade grandiosa no mesmo capítulo de Atos, capítulo 19, verso 15. Os demônios que estão manifestando em Jerusalém, os demônios que estão atuando nas pessoas, mesmo que elas inconscientes não saibam. Os demônios olham para os filhos de Cefa, o sacerdote, e eles tentando manifestar um poder inexistente, manipulando uma glória que nunca tiveram, tentam ajudar alguém que estava possesso, precisando de uma ajuda espiritual. E esses filhos de Cefa tentam, numa unção invisível, jamais real, expulsar aquele demônio. O demônio se manifesta e diz: eu conheço muito bem quem é Jesus e também quem é Paulo. Quem é vós? Paulo tem fama no céu e no inferno. Paulo é conhecido pelo Senhor, é conhecido pelos anjos. Paulo é conhecido pelo clero. Paulo é conhecido por todos os religiosos. A fama de Paulo vai de vento em popa. Mas havia um gigante que Paulo precisava vencer. O gigante estava dentro dele: o ego, o orgulho. A vaidade no hebraico ou no grego nunca esteve ligada à roupa, necessariamente. A vaidade está ligada ao orgulho, à prepotência, o presuncismo, a nossa arrogância de acharmos que somos o último gás da coca, que somos o Superman, somos o melhor pregador, melhor crente, a nossa igreja é melhor, só nós iremos subir. E Deus precisava tratar com Paulo através da graça. Deus precisava colocar um espinho na vida de Paulo, para que aquele espinho pudesse revelar a Paulo quem ele era. Mas Paulo não sabe quem ele é, porque se soubesse quem ele é, ele não tinha orado por 3 vezes, pedindo que Deus o livrasse daquele espinho. Se Paulo conhecesse o seu caráter, a sua personalidade, oraria Paulo diferente: Deus, transforma o meu caráter, Deus me dá humildade, Deus me faça, como disse João Batista em João 3,30, que diminua eu e cresça o Senhor na minha vida. Paulo não se conhece, embora cheio da unção, cheio do fruto, cheio da manifestação do dom. E deixa eu lhe dizer, experiências gloriosas com Deus não te deixe imune aos erros e fracassos na sua vida. Paulo escreveu 3 epístolas, e alguns teólogos ou estudiosos no mundo afirmam que ele também escreveu a cartas aos Hebreus. E se fosse assim, ou se é assim, então 14 epístolas escreveu Paulo, ou 14 cartas, como queiram dizer. Estamos preparando pregadores e esquecendo de preparar adoradores. Deus não procura pregadores, Ele procura adoradores. Eu sempre digo, eu não sou pregador, porque o dia que eu for pregador, eu não preciso que o Espírito Santo me use mais. Eu preciso ser servo, eu preciso me colocar no meu lugar, me humilhar, saber que eu sou pó, que eu não sou nada, sem Deus nada posso, nada sou. Por isso que Paulo vai entender em Filipenses 4,13, eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero vos ministrar sobre a graça. É a graça que vai salvar Paulo. É a graça que basta. E o tema desta mensagem, a graça que basta. No grego falamos um só verbalização sobre graça, mas no hebraico há 3 vertentes sobre a graça. A graça da redenção, a graça da generosidade, da benignidade, a graça da caridade, a graça espontânea do Senhor. 3 níveis de graça. E Deus atua desta forma na nossa vida. Nós sabemos que nessa geração as pessoas estão envolvidas em pedir tanta coisa.
em pedir dinheiro, em pedir fama, em pedir casamento. A igreja não foi feita para se fazer casamento, para ganhar dinheiro, para criar profissionais. A igreja foi feita para purificar, para pregar, para transformar, para preparar santos para subir, porque as demais coisas não serão acrescentadas. Eu digo sempre para todas as pessoas: eu estou empreendedor, mas eu sou pastor. Há 21 anos eu amo ser pastor. Quando eu ministro como hoje, eu me isolo de um salvo. E a começar por mim, fala comigo esta noite. Pregar não é vaidade, irmão. Não está em jogo aqui vaidade, quem prega mais, quem prega menos. Nós todos somos iguais. Pregando mais ou pregando menos, nós vamos para o mesmo lugar. Deus não está atrás de pregadores de estrela, show, fama. Deus está atrás da nossa humildade. Às vezes nós gastamos tempo dizendo, porque diz assim no hebraico, no aramaico, no latim, não importa no aramaico, no latim, no hebraico, não importa. Deus é Deus, a graça é graça, poder é poder, e Ele é eterno, e Ele vai te salvar. Conhecendo o português, o grego ou não, Deus vai lhe salvar, se tu depender da graça. Oh, aleluia. Paulo está sofrendo com aquele espinho na carne. Satanás está esbofeteando Paulo. Não era Satanás que regava o espinho, era o orgulho de Paulo que fazia o espinho ter mais dor. Não é o Satanás que nos vence, somos nós que damos por vencido por causa do nosso achismo, por causa das nossas posições que alcançamos, a nossa carteira, a nossa tribuna que sentamos, o lugar que estamos expostos na sociedade, não nos traz privilégio diante de Deus. Segundo Crônicas 19:7, o Senhor não recebe presentes. Deus não recebe presente, Deus recebe sacrifício. E não importa como estamos aqui, Deus é gracioso para te perdoar e nos abençoar. Segundo Crônicas capítulo 30, verso de número 15, está lá, Ezequiel está apavorado, Ezequias está apavorado, porque ele precisa ministrar a Páscoa, ele precisa restaurar a unção, o avivamento no meio do povo de Deus. E é chegada a Páscoa, mas o povo não estava purificado. Os sacerdotes não tinham sacerdotes em números que pudesse fazer ou celebrar aquela Páscoa. E ele permite, ele ora ao Senhor: Senhor, embora o povo não está preparado, embora o povo não está purificado, eu clamo ao Senhor, aqueles que estão de coração puro e reto, abençoa, Senhor. E o texto diz que Deus ouviu e abençoou o seu povo. Se o teu coração está quebrantado diante do Senhor, Ele te abençoará. Deus é bom. O espinho do Paulo era o caminho do céu. Deus não nos livra de muitas aflições, Deus não destrói, Deus não desarranja, Deus não retira certos espinhos da nossa vida, porque Ele sabe, sem Ele nós vamos para o inferno. É melhor ir com espinho para o céu do que sem espinho para o inferno. As lutas são necessárias, a prova é necessário. Oh, Espírito Santo de Deus, 1 Pedro 3, capítulo 3, verso de número 7. Se a vontade do Senhor é que padeceis por Ele, ainda que fazendo o bem, glorifique a Ele, faça o bem. Atos 14, 22, é necessário passar aflições, tribulações e provações, para que então, vencendo as possa herdar o reino eterno. É necessário. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 36 a 38. É necessário perseverar, cumprir a vontade de Deus, pois após ter cumprido, receba a herança. No mundo teríamos aflições, mas as pessoas estão voltadas para o egocentrismo. Eu quero, eu preciso. Na igreja meu casamento vai mudar. O seu casamento muda em casa, não é na igreja. Porque não adianta na igreja orar, não adianta a igreja ensinar, se em casa não faz o dever de casa. Não há compreensão, não há humilhação, não há cumplicidade entre o marido e a esposa.
A sua vida profissional, você vai prosperar não na igreja, é do lado de fora quando você se qualifica. Sem qualificação, o mercado não aceita gente improdutivo. A igreja é para te dar sabedoria. Tiago 1,5, peça a sabedoria. Ela está disposta a todos que a pedirem com fé. É diferente a sabedoria de 1 Coríntios 12, a sabedoria como dom. É diferente a sabedoria como dom. No verso de número 11 de 1 Coríntios 12, está apenas disponível a quem o Espírito deseja. A de Tiago 1,5, para todos que pedem. É diferente. Meus amados irmãos, aonde está o espinho na sua vida que está te machucando? O que é na sua vida que tem destruído o seu chamado? Que tem machucado o seu casamento? Tem feito coisas terríveis na sua família? Tem impedido que você cresça no mundo espiritual e também no mundo material? Aonde está esse espinho? Ao invés de orar, dizer: Deus, arranca de mim essa prova, afaste de mim essa luta, dizer: Deus, me mostre por que esse espinho habita na minha vida. Deus não tira um espinho da sua vida sem tratar primeiro com o teu caráter. Porque se não tratar com o nosso caráter, outro espinho virá. Se Deus não nos mostrar quem somos nós espinhos irão proliferar na nossa vida. Há muita gente com o ministério amarrado, a vida amarrada, tudo amarrado, porque não estão orando certo. Orai sem cessar, mas sem o Espírito Santo oramos errado. Romanos 8, 26 e 27. É o Espírito que nos ensina a orar. É Ele que conhece a intenção do coração do homem. Ou nós oramos pelo Espírito, e com o Espírito oramos na carne usando o Espírito. A oração não vem, Deus não responde. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é bondoso. O desejo de Deus em 1 Timóteo 2,4 é que todos nós nos salvem, que todos os homens se salvem. Esse é o desejo de Deus, mas a porta é estreita. A graça é de graça, mas essa graça tem preço, e o preço é o sangue. É mudança de vida. Nós temos que ter mudança de vida. Eu dizia: Deus, aviva a tua igreja. Meu Deus, levanta um povo de oração. E às vezes o povo está disperso. Os homens estão orando de joelho e gente sentada no Face, no WhatsApp, e conversa daqui, conversa dali, troca cartão e fala de negócio. Igreja, o único negócio que interessa é o reino. Quando entramos por aquela porta, vamos dobrar o joelho, vamos honrar a história desse ministério. Gunnar Wingre e Daniel Berg não vieram aqui para contar história. Deus abençoou de uma forma poderosa, passando a glória, a unção tremenda nos batistas, presbiteriano, assembleia, que o que estava lá no Belém foi tomado pelo fogo de Deus. Ele, Deus, é o mesmo. Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quando eu vejo nós vamos nos montes aqui no Brasil, tá cheio de gente gritando e adorando, falando em línguas, sabe lá que língua é, tá lá falando, mas temos poucas pessoas buscando a face. Temos que orar e buscar a face. Orar, você clama, a face é a presença. Segundo Crônicas 7:14, temos que ter a presença. O Espírito Santo de Deus, espinho no Antigo Testamento, pode também ser chamado, ou pode ser sinônimo ou simbologia de inimigos. Assim Lutero conjecturava que o espinho podia ser inimigos de Paulo. Se eram inimigos, se era uma enfermidade, se era algum problema emocional, eu não sei. O que eu sei é que algo incomodava ele. Mas o Senhor olha para ele e disse: Paulo, eu te chamei por misericórdia, a minha graça te basta. Levanta esta cabeça, faça a minha obra. Eu só queria que você soubesse quem é você. Não se esconda atrás da autoridade, do poder, da unção que eu te dei. Saiba quem tu és. Quando você se humilha, se a igreja se humilhar, eu tenho certeza que haverá um reavivamento. Homens serão usados, crianças, jovens, adolescentes, mulheres serão usados, milagres voltarão.
voltarão em massa. Nós precisamos ver isso, igreja. Nós não podemos vir aqui buscar interesse pessoal. Nós não podemos vir aqui ficar buscando problemas que nós causamos e construímos lá na nossa casa, no nosso trabalho. Lamentações 3:39. Porque reclama e murmura o homem? Porque suplica o homem por algo, se os problemas que habitam no homem vêm dos seus próprios pecados? Diz o Senhor para Jeremias. Satanás não tem poder. Toda vez que um crente diz amarra demônio, amarra capeta, é o enxumulando, é o enxuto caveira, é o tranca-rua, não. Você está dando glória para Satanás. Quem toca e disciplina o crente é Jesus. É Deus, não tem nada a ver com Satanás. É Deus. Satanás só toca porque Deus permite. Amados irmãos, lembra de Jó, capítulo 1, versículo 3, Jó era o homem mais rico do Oriente. Lembra do verso 10? Satanás disse, agora eu sei. Sabe por que o Jó ama muito o Senhor? Diz ele, pastor Felizardo, porque o Senhor o protege, o Senhor multiplica os seus bens para todos os lados. Jó prosperava em tudo. Deixa eu chamar a atenção de todos nós. Deus o chama de íntegro e reto, mesmo tendo uma fé terceirizada. Porque no capítulo 42, verso 1, ele vai revelar que ele ouvia Deus de ouvir falar, nunca de ter visto. Nós podemos prosperar, podemos ter tudo na nossa vida, posição, títulos, honra, lisonja, exaltação. Você pode ter carro na garagem, empresas faturando, megas igrejas podem ser construídas e nós não termos experiência com Deus. Como Deus chama um homem de íntegro e reto, sem experiência, pastores, com ele. É o fim da picada. É o fim moral, declínio moral pleno da humanidade. Aonde alguém sem experiência com ele tem que ser exemplo para o capeta, porque faltava homens de Deus e mulheres de Deus na era de Jó. Quantos dizem assim, pastor, eu nunca dei cheque sem fundo, nunca traí minha esposa, nunca traí meu marido, pastor, eu nunca soneguei meu dízimo. Isso é parte da sua integridade, da nossa integridade. O nosso caráter nos obriga, nos manda fazer as coisas na luz. É porque vivemos uma geração tão escassa de referências que basta termos o nome limpo no Serasa que nós suspiramos como o último gás da coca. Somos poderosos. Deus quer muito mais do que prosperar a tua vida e a minha no mundo financeiro. Vamos parar de orar pelas coisas e vamos orar pelo Espírito Santo. Pedir a Ele, como Lucas 11:13, pedir o Espírito Santo que o Pai vos dará. Porque Mateus 6:32, o Pai conhece a vossa necessidade antes mesmo de pedir a Ele. Porque nos preocupamos? O que nos faz mendigar tão pouco quando Deus é tão grande? O que nos faz escolher o culto? Não, culto tem que vir, tem domingo vem, tem terça vem, tem quarta vem, tem quinta vem, tem sexta vem. Viva o Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me convidaram a ir à casa do Senhor. Hoje se escolhe o dia que vai pelo pregador que prega. Escolhe o dia que vai pelo churrasquinho do lado de fora. Hoje tem lanche, vamos lá. Vamos lá, porque vai cantar fulano. Vamos lá, porque hoje é festa. Se o crente soubesse que nós estamos numa festa, a festa da salvação, a festa do reino, a festa da eternidade. Paulo nos chamou de edifício de Deus, mas ou nós terminamos em monturos como a torre gêmeas, ou nós continuamos a crescer, não só horizontal, mas vertical, temos que crescer. O Espírito Santo de Deus, aleluias, aleluias. O que nós buscamos? Autoridade. Paulo tinha. O que nós procuramos? Dons. Paulo tinha. O que nós procuramos? Fama. Paulo tinha, embora não queria. O que adianta termos tudo e não termos nada? O que adianta nós estarmos orando aqui, ouvindo esta palavra,
E quando você sai deste culto, você continua com as perguntas sem resposta. Quem sou eu? Por que vivo isso? Por que isso acontece? Mas por que assim? Por que fui eu? Por que não foi fulano? Por que isso não acaba? Deus está provocando a mim e a você nos conhecer quem nós somos. Jamais poderemos conhecer quem é Deus se não sabemos quem somos. E sem saber quem somos, também jamais conheceremos a Deus na sua plena dimensão de glória. Paulo sabia e ele precisava saber. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 e 27. A escolha foi dele. Mas a escolha de sermos a imagem e semelhança, depois da queda do homem, em Romanos 3, 23, por causa do pecado, todos foram destituídos da glória. A escolha passa a ser nossa. Porque Romanos 5, 32, o Pai dá o Espírito Santo a quem obedece. E se tem uma coisa difícil é obedecer, sempre digo isso. Eu achei que recebi o Espírito Santo para obedecer. Deus disse não, primeiro só obedece por causa do livre-arbítrio. Porque eis estou à porta e bato. Se eu dependesse de Satanás, eu te pedia para expulsar demônio para mim entrar. Não, eu bato, se tu abrir eu entro. E se ele tiver, ele tem que sair, que a casa é minha. Paulo ia aprender. Embora escreveu sobre o Espírito Santo, não importa o quanto eu tenho de experiência com o Espírito Santo, eu continuo frágil, pó, um miserável pecador. E digo como Paulo em Romanos 7, 24, quem me livrará deste corpo da morte? Eu não confundo aquilo que recebo daquele que me deu. Quanto mais recebo, mais eu sei que nada tinha. E quanto mais sei que nada tinha, mais sei que aquele que me deu tudo tem. Livros, Bíblias, DVDs, não me otorga o direito de dizer, eu sou bom. Comigo Satanás vai rodar. Vai rodar, Paulo, então toma na cabeça. Se humilha, Paulo. Satanás, ele perde para você por causa do meu nome. Mas se o meu nome, a minha graça sair de vós, ele te arrebenta. No meio, Paulo. Qual de nós estaríamos vivos se a graça de Deus não tivesse nos alcançado? Qual de nós? Salmo 34, 7. Ao lado daquele que teme ao Senhor, há um anjo da guarda do teu lado. É o anjo do Senhor que nos guardou. Mesmo ainda estando aqui como pecadores, já estou terminando. A graça nas suas 3 dimensões do hebraico. A primeira do verbo janã, que quer dizer generoso, dispensa favores em troca. Primeira graça que Paulo iria conhecer e que nós temos que tomar posse. A do verbo janã. Ele é generoso e ele dá essa graça sem querer nada de troca. Porque eu disse agora há pouco, segundo Crônica 19, 7, Deus não aceita presente. Salmo 116, verso 12, o que darei a Deus por todas as suas benevolências? Graça imerecida. Aleluia. 1 Crônicas 29, 14. Deus, quem somos nós e o teu povo? Quem é eu para que tu lembre de nós? Lembre de mim, aceita a nossa oferta. Se tudo que damos ao Senhor é tu, te pertence, Senhor. Nada é nosso. 1 João 4, 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A graça já não é generosa. A segunda graça excede. Caridade, misericórdia no sentido da redenção. Êxodo 20, verso 6. Faço misericórdia a milhares que me amam e andam nos meus mandamentos. Aleluia. A terceira graça, Hudson, aceitação com boa vontade. Aqui é a extrema benignidade do Senhor, a terceira graça. Mesmo sendo ruins, Deus está aqui conosco para nos abençoar. Por causa de Isaías 57, 16. Eu não contenderei com meu povo para sempre. Eu não contenderei porque o homem é fraco. Deus é bom. Neemias, a partir do capítulo de número 9, versículo 20 a 28, os senhores e as senhoras irão perceber que Neemias está dizendo, tu deste o teu bom espírito e nos deste sabedoria. Quando clamávamos, o Senhor nos abençoava.
Mas daqui a pouco estávamos todos desviados. Clamavam de novo e o Senhor abençoava. Desviávamos, tudo ia mal. Clamavam de novo e o Senhor abençoava. É a graça, a graça da benignidade. Ser bom naquilo que é ruim. Nós não somos bons. Bom é o Senhor que nos chamou. Escreve aí, Paulo. Efésios 2, 8 a 10. Escreve, Paulo. Sois salvo pela graça. E eu termino 1 Reis 19, 9. Elias se acha o grande pregador, o dono da unção. Vai para uma caverna. Satanás vai ser espinho na vida dele, por causa do orgulho de Paulo. Homem muito acostumado a milagre, não estava acostumado à prova. Aqueles que estão acostumados a Deus os usar, o dia que Deus não usa, fica de bico. Deus curou a enfermidade da mãe, não curou do pai, fica com raiva. Prega a minha palavra. E se não fizer a agenda para você, lembre de Felipe, quem fez a agenda dele foi o anjo. Se ninguém fizer, eu vou lembrar de você. E ainda que você vai pregar para uma vida, que ninguém vai ver. E só vai estar na história, porque eu enviarei Lucas para escrever. Elias estava lá. Quem sabe você está aí, triste, chorando, sem saber o que vai fazer da sua vida. Eu disse: Elias, o que tu faz aqui? É diferente, pastor Chagas, se ele perguntasse: o que tu faz aí? Se Deus tivesse perguntado o que tu faz aí, estava claro que Deus estava do lado de fora da caverna. O que tu faz aqui? Eu já estava aqui, Paulo. Eu estou em todos os lugares. Olha o que o meu filho Davi escreveu, Elias. Olha lá, Salmo 139, verso 8 em diante. Nem as trevas, nem abismo, aonde tu escondeu, estou lá. Miqueias 7, 8, ainda que caia 7 vezes, ó inimiga minha, não sorria de mim, porque o Senhor será a minha luz nas trevas. Deus quer te abençoar.